Hui Mingjin, o livro da consciência e da vida. Liu Huayang. E como deter as efluxões. Se quiseres completar o corpo diamantino sem efluxões, deves aquecer diligentemente a raiz da consciência e da vida. Deves iluminar a terra bem-aventurada e sempre vizinha e nela deixar sempre escondido teu verdadeiro eu. A ilustração que aqui figura no texto chinês, representa um tronco humano. No meio do corpo, em sua metade inferior, está desenhada uma vesícula germinal, através da qual o portal da vida se separa do portal da consciência. Entre eles, um canal se abre para fora, através do qual efluem as seivas da vida. O segredo mais sutil do tal consiste no ser e na vida, Xingming. O melhor meio de cultivar e fundir ser e vida é reconduzi-los à unidade. Os santos da antiguidade e os sábios emanentes indicavam o pensamento da reunificação de ser e vida mediante imagens do mundo exterior. Eles temiam falar livremente acerca disso, sem usar alegorias. Por esse motivo, perdeu-se na terra o segredo de como cultivar simultaneamente a ambos. O que mostrarei pelas imagens que se sucedem não é uma revelação leviana de segredos. Reuni as anotações do Long Yanji sobre o modo de deter as efluxões e os pensamentos secretos do Huayanji, com alusões oportunas aos sutras restantes, a fim de condensá-los nesta ilustração autêntica. Assim se compreende que consciência e vida nada são fora da vesícula germinal. Desenhei esta imagem para que os companheiros e expoentes da mesma meta reconheçam o mecanismo celeste do duplo cultivo. Deste modo, a verdadeira semente poderá amadurecer, cessam as efluxões e o Shelium sai fundido, realizando-se então o grande tal. Esta vesícula germinal, no entanto, é uma caverna invisível, sem forma, nem imagem. Quando o alento vital se agita, surge o germe dessa vesícula. Quando o alento cessa, ela desaparece de novo. Ela é o lugar que abriga a verdade, o altar sobre o qual se produzem consciência e vida. Um Satya, o corpo estável, isto é, imortal. CFP 37. Ela é chamada, o castelo do dragão no fundo do mar, o domínio limítrofe das montanhas de neve, o oeste, o desfiladeiro originário, o reino da maior alegria, o país sem fronteiras. Todos estes nomes, tão diversos, descrevem a vesícula germinal. Se um agonizante não conhecer este lugar germinal, não encontrará a unidade de consciência e vida, em 1000 nascimentos ou em 10.000 anos. Este ponto germinal é algo de grandioso. Antes de nosso corpo ter nascido dos pais, no momento da concepção, esse ponto é gerado em primeiro lugar, e ser e vida nele habitam. Ambos estão misturados, formando uma unidade, inseparavelmente misturados como a semente fogo no crisol, espécie de conexão da harmonia originária e do código celeste. Por isso se diz, no estado anterior à manifestação, há um alento inesgotável. Mais adiante se diz, antes que os pais gerassem a criança, o alento vital é pleno e o fruto corpóreo perfeito. Mas quando o corpo se move e dilacera a vesícula do fruto,
é como quando se perde o chão sob os pés no alto da montanha, com um grito, o homem se precipita sobre a terra, e ser e vida se dividem a partir desse momento. Daí em diante, o ser não pode mais ver a vida, nem a vida, o ser. Então, o destino começa seu curso, da juventude se passa à maturidade, da maturidade à velhice e da velhice ao ai de mim. Por isso o Julai II, em sua grande misericórdia, revelou o segredo da produção e da fusão. Ele ensina aos homens a entrar de novo no ventre materno, criando novamente o ser e a vida do eu, mostra como espírito e alma, alento vital, entram nessa vesícula germinal, como devem juntar-se numa unidade, a fim de consumar-se plenamente o verdadeiro fruto. Foi exatamente assim que o líquido seminal e a alma três de pai e mãe entraram nessa vesícula e se juntaram numa unidade, a fim de consumar plenamente o fruto corpóreo. O princípio é o mesmo. No interior da vesícula germinal está o fogo do soberano, na entrada da vesícula germinal está o fogo dos ministros, no corpo inteiro, o fogo do povo. Quando o fogo do soberano se exterioriza, é recebido pelo fogo dos ministros. 2 Tathagata. 3 Desen, a semente, é o procriador masculino, que, alma, força do alento, e o receptivo feminino. Quando o fogo dos ministros se move, o fogo do povo o segue. Quando os três fogos se exteriorizam nessa sequência, nasce um ser humano. No entanto, se os três fogos retornam na sequência inversa, nasce o tal. Por isso, todos os sábios iniciaram seu trabalho pela vesícula germinal, na qual cessa a efluxão. Quando não se estabelece esta senda, mas outras coisas em seu lugar, tudo é inútil. Por isso, todas as escolas e seitas que ignoram estar na vesícula germinal o princípio soberano de consciência e vida, procurando-o fora, não conseguem encontrá-lo, apesar de todos os seus esforços. Segunda as 6 fases do movimento circular da luz segundo o código. Quando se distingue o caminho inicial de Buda, aparecerá a cidade sagrada do Ocidente. Depois do movimento circular segundo o código, pela aspiração muda-se o rumo para o céu. Ao ser expirado o alento, a força dirige-se para a terra. Um período de tempo é constituído de 6 fases. Durante 2 fases se concentra Mani, Sakyamuni. O grande tal sai do centro. Não busques fora o germe originário. A mais sublime atuação do tal é o movimento circular. Segundo o código, o que torna o movimento inesgotável é o trilho. O que melhor regula a velocidade são os ritmos, Kuei. O que melhor determina o número dos exercícios, é o método das fases, Ru. Observação do editor. Nesta figura encontra-se a indicação do movimento circular das correntes de força, durante o movimento respiratório. Na respiração habitual, o aspirar está ligado a um abaixamento ou contração do abdômen e a expiração a uma elevação do mesmo. Nestes exercícios, trata-se de um movimento reversivo, de maneira que ao aspirar-se abre o portal inferior da força, deixando-a ascender ao longo da linha de força posterior na medula espinal, e isso de acordo com os períodos indicados no desenho. Ao expirar,
fecha-se o portal superior, deixando as correntes de força fluir para baixo, ao longo da linha anterior, também na ordem dos períodos indicados, observe-se igualmente que os estágios correspondentes ao lavar e banhar-se não ficam exatamente no meio das linhas, o lavar fica um pouco acima, e o banhar-se um pouco abaixo, tal como se vê no desenho. Esta exposição contém a lei completa, e o verdadeiro aspecto daquele que vem do Ocidente, Buda, está nela contido. Os segredos nela contidos mostram como controlar o processo mediante a expiração e a aspiração, como a troca do diminuir e aumentar se manifesta no fechar e abrir, como são necessários os verdadeiros pensamentos para não desviar-se do caminho e como a firme delimitação dos domínios possibilita começar e terminar no tempo exato. Eu me sacrifico e sirvo aos homens, apresentando-lhes esta ilustração completa, a qual revela os germes celestes, de modo que todo leigo e homem mundano possa alcançá-los e levá-los à plena consumação. Mas quem não tiver as condições necessárias, poderá encontrar algo, porém o céu não lhe concederá o seu tal. Porque as condições interiores necessárias pertencem ao tal como uma asa de pássaro à outra. Faltando uma, a outra nada poderá fazer. Por isso são necessárias fidelidade e veneração, bondade e justiça e uma obediência pura aos 5 mandamentos. 4, somente depois podemos ter a esperança de alcançar algo. Mas todas as sutilezas e todos os segredos são apresentados neste livro da consciência e da vida, como objeto de meditação e reflexão, de modo que tudo possa ser alcançado em sua verdade. Terceira, as duas linhas de força da função e do controle. Aparece o caminho do aumentar e do diminuir da fronteira originária. Não esqueças o trilho branco sob o movimento circular da luz segundo o código. Permite que o fogo alimente sempre a caverna da vida eterna. Experimenta a fronteira imortal da luminosa pérola. Neste lugar do texto há uma ilustração que se assemelha muito à primeira. A ilustração representa novamente os trilhos da força, sendo que o anterior é descendente e designado como trilho da função, Jin, e o posterior, ascendente, é designado como trilho do controle, do 4. Os 5 mandamentos budistas são: 1. Não matar, 2. Não roubar, 3. Não cometer adultério, 4. Não mentir, 5. Não beber, nem comer carne. Esta ilustração, na realidade, é igual às anteriores, o motivo pelo qual é mostrada. De novo se endereça àqueles que se esforçam por cultivar o tal, a fim de que reconheçam no próprio corpo um movimento circular segundo o código. Por isso eu recorri a essa ilustração para esclarecer aos companheiros da mesma meta. Quando se consegue pôr em contato permanente os dois trilhos, o da função e o do controle, todos os trilhos da força entram em conexão. O veado adormece com o focinho na cauda a fim de fechar seu trilho de força do controle. O grou e a tartaruga fecham seu trilho da função. Por isso, talvez, esses 3 animais tenham uma longevidade de 1000 anos. Como poderia ser maior a longevidade do homem? Um homem que cultiva a prática do Tao e
consegue estabelecer o movimento circular segundo o código, permitindo que consciência e vida circulem. Não deve temer que sua vida não se prolongue, nem que falhe em levar à perfeição seu trilho. Quarta, o embrião do tal. Segundo a lei, mas sem esforço, devemos iluminar-nos por dentro com toda diligência. Esquecendo a forma exterior, olha para dentro e auxilia-o verdadeiro poder do Espírito. Durante 10 meses o embrião do tal fica sob o fogo. Depois de um ano as abluções e banhos acham-se aquecidos. Esta ilustração consta da edição original do Long Yen de. Mas os monjas incultos, que desconheciam o sentido secreto e nada sabiam do embrião do tal, cometeram o erro de suprimir esta ilustração. Só depois de haver sido esclarecido por adeptos, tomei conhecimento de que o Julai, Tathagata, conhece o verdadeiro trabalho sobre o embrião do tal. Esse embrião não é algo corporalmente visível, que poderia ser aperfeiçoado por outros, mas é na realidade a força do alento espiritual do eu. Primeiro, o espírito precisa penetrar na força do alento, alma, depois a força do alento envolve o espírito. Quando espírito e força do alento estão firmemente unidos, e os pensamentos tranquilos e imóveis, a isto se dá o nome de embrião, a força do alento deve cristalizar. Se só depois o espírito torna-se capaz de ação. Por isso disse no Long Yen de: preserve-se de um modo maternal o despertar e o responder. As duas forças alimentam-se e se fortalecem mutuamente. Por isso disse: um crescimento diário se processa. Quando a força é suficientemente forte e o embrião, redondo e pleno, ele sai do topo da cabeça. É isto que se chama a forma plenamente consumada, que sobressai como embrião, gerando-se a si mesmo como filho de Buda. V. O nascimento do fruto. Fora do corpo há um corpo que se chama a imagem de Buda. O pensamento que é poderoso, a ausência de pensamentos é Bodhi. A flor de lótus de 1000 pétalas desabrocha, transformada pela força do alento. Um brilho 1000 vezes desdobrado cintila através da cristalização do espírito. Lemos no Long Yen Show, naquele tempo o Senhor do mundo fez emanar um brilho 100 vezes precioso do seu coque de cabelos. Em meio ao brilho, luzia a preciosa flor de lótus de 1000 pétalas. E lá estava um Julai transmudado, sentado no meio da flor preciosa, e do alto de sua cabeça emanavam 10 raios de luz branca e maravilhosa, visíveis a toda a volta. A multidão olhava para a luz irradiante, e o Julai anunciava: a palavra mágica e divina é o aparecimento do Espírito Luminoso, por isso seu nome é Filho de Buda. Quando não se compreende o ensinamento da consciência e da vida, recitando se apenas seca e isoladamente as fórmulas da meditação, como seria possível deixar o Julai surgir do próprio corpo aparecendo radioso, sentado na magnífica flor de lótus, em seu corpo espiritual? Muitos dizem ser o espírito da luz, um ensinamento diminuto, mas como pode um ensinamento do Senhor do mundo ser diminuto? Revelei agora, com estas palavras, o mais profundo segredo do Long Yen, a fim de ensinar aos futuros discípulos
Quem compreender este caminho, elevar-se-á imediatamente até o segredo obscuro e não submergirá mais na poeira do cotidiano. Sexta, como formar o corpo transmudado. Todo pensamento parcial se configura e se torna visível em cor e forma. A força anímica total desdobra suas marcas e se transforma no vazio. Saindo do ser e entrando no não ser se consuma o maravilhoso tal. Todas as formas divididas aparecem como corpos, ligados a uma verdadeira fonte. Sétima, o rosto voltado para a parede. As formas configuradas através do fogo espírito são meras cores e formas. A luz do ser brilha de volta para o originário, o verdadeiro. O sinal impresso do coração paira no espaço, brilha puro. O luar. A canoa da vida chegou à margem, clara cintila a luz do sol. Oitava, a infinitude vazia. Sem começo, sem fim. Sem passado, sem futuro. Um clarão de luz circunda o mundo do espírito. Esquecemo-nos uns dos outros, puros, silenciosos, vazios e onipotentes. O vazio é atravessando pelo brilho do coração celeste. Lisa é a água do mar e a lua se espelha em sua superfície. Apagam-se as nuvens no espaço azul, lúcidas. Cintilam as montanhas. A consciência se desalva em contemplação. Solitário, repousa o disco da lua.